Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede e estarmos na presença dEle para podermos louvar e adorar o nome santo do Senhor. Para mim é motivo de alegria. Eu acredito que para você também é motivo de honra, é motivo de alegria estar na presença de Deus nesta noite. Nós vamos fazer uma oração para estar dando início ao nosso culto nesta noite. Convido a igreja para se pôr de pé. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore ao Senhor junto comigo. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de estar na tua presença para louvarmos e adorarmos o teu santo nome nesta noite, meu Deus. Te peço que tome a primazia desta reunião e que nesta noite venha derramado o teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesta noite cura, nesta noite liberta, ó Deus. Nesta noite batiza com o Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, renova. Pai, em nome de Jesus, te peço que aquela pessoa que entrou aqui triste, desanimada, sem graça, angustiada, meu Deus, venha sair renovado em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos aonde o Senhor está, a tua presença está, até a tristeza tem que bater em retirada. Deus, em nome de Jesus, fique conosco e nos dê um culto abençoado, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus nesta noite com o hino da harpa, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua harpa, abra aí e louve a Deus, porque Ele merece todo o louvor, toda a adoração, aleluias, toda a honra e toda a glória. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Hino de número 526, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. 526. A glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, até eu mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são vejo a brilhar com vívido esplendor. Tremendo, ó Deus, as glórias cintilantes. Meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor.
que vive de eternidade a eternidade. Coisa boa é estarmos na presença de Deus, é estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Não tem alegria maior, não tem prazer maior do que estarmos na presença de Deus. O homem pode até procurar alegria em muitos lugares, em busca de festas, em bares, em bebidas, mas ele não vai encontrar, porque a alegria verdadeira está naquele que serve Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluias! Esta é a nossa felicidade, a nossa alegria. É ter Jesus como Senhor. E você, meu amigo, que nos visita nesta noite, eu tenho um recado para você. Se você anda perdido, procurando a alegria, procurando a felicidade, e não está encontrando, está tentando preencher o vazio que está no teu coração, que está na tua alma, eu te digo que você está no lugar certo nesta noite. Aleluias, que é na casa de Deus. E aqui nós temos Jesus para te apresentar, Jesus para colocar dentro do teu coração, Jesus para colocar dentro da tua alma, para preencher esse vazio e alegrar o teu coração. Aleluias, e encher a tua alma, a tua vida de felicidade. Aleluias. Só Jesus pode fazer isso por você. Aleluias, glória a Deus. 151. Peço à igreja que me ajude em nome de Jesus. Garganta meio ruim, mas vamos adorar a Deus, porque Ele merece. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, peça a Ele para falar contigo. Aleluia. Vem, Senhor, para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno ouvir tua voz e nesse mesmo som para teus filhos fala e no caminho bom pela bondade os guia a verde o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas obedecendo a Cristo e com fervor amar.
Só a igreja. Fala. Solta a tua voz e canta para Ele nesta noite. Aleluia. Aleluia. É o coral de Cristo nesta noite, adorando a Ele. Imagine lá no céu como vai ser. Você adorando a Ele. Aleluia. Nós adorando a Ele. Sempre eterno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te. Quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente. Fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de retidão. Fala-me cada dia, sempre eterno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos estar ouvindo o presbítero Samuel fazendo a leitura da palavra nesta noite, em nome de Jesus, e orando pela mesa. Aleluia. Completa a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais o privilégio de estar aqui mais uma vez, glorificando esse Deus maravilhoso, porque assim como a palavra dele diz, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Aleluia. Abra tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Aleluia. Capítulo 4. Aleluia. Amém? Que diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era ali necessário passar por Samaria. E foi a uma da cidade de Samaria, chamada Sicar, junto do dedado de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso
quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe Jesus, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede-me de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Deus amado, neste momento, Jesus querido, te agradecemos, Jesus, por mais uma palavra linda neste momento, Jesus querido. E neste momento, Pai, fala com a tua igreja, Deus querido, através do louvor, e Pai, através da tua palavra, Jesus querido. Deus, toma cada um de tuas mãos nesta noite, Deus. Neste momento, Pai, eu te peço, Jesus querido, repreendendo todo o laço de Satanás por terra, Pai, todo impedimento que venha aí por terra, Deus querido, que nesta hora, nesse momento, Jesus, onde estiver uma alma acorrentada, Jesus querido, onde estiver uma alma depressiva, Jesus querido, meu Deus, se neste momento, Pai, tiver uma alma, Jesus querido, pronto para querer tirar sua própria vida, Pai, que esta oração venha chegar no vida dessa pessoa, Jesus querido, que tu venha destruir este demônio por terra, Jesus querido, neste momento, Pai, Deus, aquele nesse momento, Pai, que estão tentando fazer o mal nesta hora, Jesus querido, aquele que está na mira de uma arma, Jesus querido, que está neste momento, Jesus querido, que tu venha quebrando esses demônios de Satanás por terra, Deus, e o teu nome vai ser glorificado nas nossas vidas, meu Pai. Te agradecer por mais uma noite. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos estar ouvindo as crianças louvar a Deus, em seguida os jovens e depois as senhoras. Glória a todos, Pai do Senhor. Está
Nesta noite, hoje, é culto com toda a igreja, não tem departamento específico. E nós vamos estar ouvindo alguns irmãos falando do amor de Deus, louvando ao Senhor, adorando a Ele. Nós vamos estar ouvindo nossa irmã Dábila louvando a Deus, em nome de Jesus. Em seguida, nossa irmã Micael também adorando ao Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, que honra estar aqui nessa noite para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Quem está vivo já sentiu a presença de Deus nessa noite, porque com os louvores desse, das crianças, dos jovens e das senhoras, não tem como sentir a presença de Deus se você está vivo. Glória a Deus, aleluia. E ela
Aleluia! Se você veio para cá nesta noite, pode soltar o seu glória mais gostoso que você já deu nesta noite, porque Jesus, ele merece, aleluia, a adoração, ele merece o louvor, ele merece a exaltação, aleluia, não é proibido não, aleluia. O nosso irmão Micael, em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui nesta noite para adorar e bendizer a luz santo do Senhor, dizer que Ele reina, vive para todo sempre. Adore Ele, em nome de Jesus. Sentindo esse arrepio gostoso que nós estamos sentindo nesta noite, aleluia, sentindo a presença de Deus, a glória,
de Deus descendo na igreja. Aleluia. Nós vamos ouvir Luísa louvar a Deus com hino. Nesse louvor, nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, contribua com alegria para o reino de Deus. Aleluia, porque Ele merece. Tudo que nós fizermos para o nosso Deus, nós possamos fazer com alegria, com felicidade, porque Deus Ele recebe. Aleluia, Santa Igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus por tudo que o Senhor já tem falado, por tudo que nós já temos ouvido. Nós sairemos daqui com a convicção de que o nosso Deus é forte, é grande, é tremendo. E que o mais lindo, Ele cuida e vela pelas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Pode saltar. Os irmãos me ajudem em nome de Jesus. Tu
Graças a Deus por tudo que nós já ouvimos nesta noite, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Aleluia. Não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho da tua angústia, da tua luta. Aleluia. Ela vai passar. Coloca nas mãos de Jesus, coloca nos pés de Cristo. Aleluia. Ela vai passar e na hora certa você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Nesta noite eu quero apresentar os amigos, irmãos que nos visitam. Onde está a nossa amiga Maria? Deus abençoe. Ricardo, Deus abençoe. Leila, ali, Deus abençoe. Laiane, Deus abençoe. E teve mais 5 visitantes que não quiseram colocar o nome. 5 se apresentaram em nome de Jesus. Também o nosso irmão Edejaldo de Sergipe, Deus abençoe o nosso irmão em nome de Jesus. Sidney também, onde está o nosso irmão Sidney? Ali, Deus abençoe. E Jardielson, onde está? Deus abençoe. O que a igreja tem a dizer aos nossos visitantes nesta noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Está fraco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a igreja para se pôr de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração, apresentando o presbítero Luiz Alexandre, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Cuida aqui o nosso irmão Leandro vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oramos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Oramos ao Senhor, papai, e te agradecemos por esta primeira parte maravilhosa que acabou de acontecer. Mas, eterno Deus, continue falando poderosamente. Continue com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai Celestial, abrindo a porta da palavra poderosamente, porque nós sabemos que o Senhor está no controle, ó Pai, tem poder sobre todas as coisas. Use o teu servo, ó Pai, como de costume, ó Pai Celestial, estenda as tuas mãos de encontro a muitas almas, ó Pai, e vai libertando, vai chamando para o teu reino, ó Pai, nesta noite. E já oramos ao Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Nessa noite nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e aqui o Senhor tem nos abençoado. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. 2 classes de gente eu encontrei na Bíblia dizendo que o Senhor procura. Está escrito: o Senhor procura os fiéis da terra e os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, nessa noite, nós já temos sentido a presença de Deus, porque reconhecemos a grandeza do Senhor. Reconhecemos que o Senhor Ele é santo, Ele é justo. Reconhecemos que nós não somos nada a mais, nada menos do que adoradores. Aleluia. E quando nós buscamos um pouquinho sobre a essência de um adorador, aí nós vamos entender que há várias formas de você expressar a sua gratidão a Deus por meio da adoração. A adoração ela não se restringe somente quando você louva. A adoração não se restringe somente quando você ora. A adoração ela vai muito mais além do louvor, do joelho no chão, um gesto de um coração quebrantado quando você volta a sua mão para os céus. Você está reconhecendo a soberania do Senhor. É quando você é movido pelo louvor, pela palavra para expressar um glória, um aleluia. Isso aí é uma essência de um adorador. Aleluia.
Quando você reconhece que você é pequeno, mas Jesus é grande na sua vida, você está adorando o Senhor. E aqueles que adoram o Senhor também, com lágrimas nos olhos, aqueles que adoram o Senhor de uma forma mais contida, mas eu tenho por certo que nessa noite nós estamos no meio de um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. Nós não somos, irmãos, como é o povo judeu. O povo judeu, ele não tem a presença do Espírito Santo nas suas vidas. O povo judeu, ele não tem essa alegria de receber a presença do Espírito Santo quando a igreja, quando alguém louva, quando alguém ministra, quando alguém traz um ensinamento. Então o povo judeu, ele não tem ainda essa essência dentro de si, porque eles ainda não encontraram-se com Jesus, não confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e aí não recebeu ainda a efusão da promessa do Espírito Santo na sua vida. Daí o porquê a diferença da igreja de Jesus, que vai subir no arrebatamento, para aqueles que ainda receberão o Espírito Santo após o arrebatamento. Glória a Deus. Mas nessa noite eu quero ministrar em cima do capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 6 até o 11, que nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meus irmãos, morte de cruz. Os irmãos há de compreender que a morte de cruz, naqueles dias em que o Senhor Jesus esteve nesta terra, era a morte para as pessoas que estavam execradas da sociedade. Era a morte para aquelas pessoas que já tinham feito os mais terríveis atos de destruição. Era morte para aquelas pessoas que de fato estavam condenadas porque aprontou coisas severas, absurdas, que a sociedade reprovava. E aí, o porquê que o Senhor Jesus, quando é levado ao Gólgota, o lugar de crucificação, ele é posto entre dois malfeitores. O evangelista vai dizer que ele foi colocado entre dois ladrões, uma à esquerda e outra à direita. Mas antes de chegar no Gólgota, passou Jesus pelo processo de julgamento. Quando naquela madrugada de quinta para sexta-feira, a Bíblia vai nos relatar que Jesus foi entregue por um dos seus discípulos ao imperador da época. E aquele discípulo a quem participou da ceia, a quem estava ao lado de Jesus, a quem era o tesoureiro daquele grupo de obreiros do Senhor, esse era aquele a quem havia de trair. E a Bíblia vai nos dizer que naquela noite, quando Jesus estava orando no Getsemane, o seu suor corria sobre o seu rosto, e o grau de preocupação, o grau de sofrimento interno que Jesus estava enfrentando, levou o seu suor a transformar-se em gotas de sangue. À medida que ele orava, à medida que ele buscava, à medida que ele implorava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja conforme a minha vontade, mas a tua vontade. E ele orava com tanta intensidade que o seu suor se transformava em gotas de sangue, porque Jesus sabia que o que estava por vir era algo terrível
e que ele precisava enfrentar por mim, por você e por tantos outros. E a palavra de Deus vai nos dizer, e que quando agora o Senhor vai descendo no monte, no Getsemane, ali com os seus discípulos, diz a Bíblia que alguns soldados apareceram, e logo Judas Iscariote chegou diante dele com um beijo na sua face. Então ali foi o beijo da identificação, o beijo da traição. E logo aqueles soldados com porretes, com paus, aqueles homens armados apoderaram-se de Jesus. E Simão Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, um pouco mais nervoso, ele pegou ali a sua espada com muita ousadia e decepou a orelha daquele soldado com nome mau. E Jesus disse: Pedro, coloca a sua espada sobre a bainha, pois com a espada que fere, com ela será ferido. E naquele momento Jesus pega a orelha do soldado mau e coloca no seu lugar, e um milagre acontece. Porventura não poderia eu clamar ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos nesse momento? E aí a Bíblia vai nos dizer em que aquele povo levava Jesus. E agora aquele discípulo em que outrora havia estado com Jesus, ele sai amarguradamente e vai chorar pelo sangue inocente que ele havia entregado por 30 moedas de prata. E agora Jesus é levado àquela corte de homens ímpios, sacerdotes maus, endemoniados, para ser julgado e condenado. E qual foi o pecado que esse justo inocente havia cometido para ser entregue nas mãos de homens pecadores? Jesus, que em todo o seu ministério, João, ele só fez o bem. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, Leandro. Jesus, ele deu vista àquele cego. Ele curou aquele mendigo que estava às margens do caminho pedindo esmola. Em todo o seu ministério, Jesus fez obras extraordinárias, como o próprio Deus deu-lhe testemunho, dizendo que no nome de Jesus, no nome de Jesus. E as pessoas começaram os interrogatórios. E aí chega Pilatos e diz: Tu és o rei dos judeus? E ele diz: Tu dizes. Tu dizes. E aí aquela mulher daquele rei teve um sonho. E naquele sonho ela ficou angustiada, mas agora era porque ela via Jesus, um homem inocente, justo, um homem sem pecado. E ela chega para o rei e diz: Não entra nesse negócio, porque nessa noite eu tive um sonho e eu fiquei muito perturbada, porque esse homem é santo, é justo. Ela deu um conselho sábio ao seu marido. E aquele homem então agora ele retira-se daquele caso, ele lava suas mãos e passa o caso de Jesus para outro rei. E aí aquele rei não tendo com que acusar Jesus, porque alguém chegou e disse: Olha, eu escutei ele falando que destruiria o templo e reedificaria em 3 dias. Eles não compreendiam os mistérios do Senhor. Eu escutei ele falando que reconstruiria esse templo. E aí a Bíblia vai nos dizer em que aquele rei buscava uma ocasião para poder ali condenar Jesus. E aí alguém disse: Mas ele disse que é o Filho de Deus, e ele não pode ser o Filho de Deus. Alguém disse: Ele disse que ele é o rei dos judeus, mas ele não pode ser rei. E eles fizeram o que bem entender. Quando viram que não teve como o acusar, naquela ocasião da festa era preciso que soltasse um ladrão, soltasse um prisioneiro. Chamou a multidão e disse: Olha, nós temos aqui este homem chamado Barrabás, e vocês sabem o que ele fez por esses tempos aí. O homem que representava o pecado em toda a sua essência. Aquele homem era um malfeitor, ladrão, aquele homem ele era um estrupador, aquele homem ele era um assassino a sangue frio, aquele homem era tudo de ruim. E a multidão disse: Olha, se tem que soltar, então solte Barrabás e prende Jesus. E se vocês estão com medo que o sangue dele recaia sobre a nossa cabeça e sobre os nossos filhos.
O povo de Israel assumiu a culpa pela morte de Jesus. E aí já não restava mais. Então açoitaram Jesus e deram 40 chibatadas no corpo do mestre. E aquele chicote chamado de azorrague, que era um chicote em que nas suas extremidades havia ossos de carneiro e pontas de ferro, aonde batia na pessoa e quando puxava, a carne vinha dilacerando o seu corpo. Foi assim que fez com Jesus, quando aqueles soldados começaram agora a bater em Jesus e que puxava a carne do corpo de Jesus, vinha naquele chicote chamado azorrague, naquelas lascas dos ossos que estavam nas suas extremidades. E Jesus passou ali uma madrugada com aquele lençol sobre o seu corpo, e aquele corpo de Jesus já estava dilacerado. E a Bíblia vai nos dizer em que agora mandaram trazer um madeiro, e ele precisava passar sobre as ruas de Jerusalém naquela manhã, para conduzir aquele madeiro até o lugar de crucificação, chamado lugar de caveira ou Gólgota. E agora Jesus, naquela madrugada já condenado à morte de cruz, e agora ele é subjugado a levar aquele madeiro que, segundo os historiadores, Flávio José, Eusébio de Cesareia, vai dizer que era 47 quilos de pura madeira maciça. E ele precisava andar mais ou menos cerca de 2 quilômetros da onde ele foi julgado até o lugar que havia de ser crucificado, irmão Moura. E a palavra vai nos dizer que Jesus agora pega aquele madeiro e vai carregando sobre as vias dolorosas de Jerusalém, levando aquele madeiro. Não era exatamente a cruz, era a haste principal daquela cruz. Ele vai andando, carregando aquela cruz, caindo, rastejando, levantando, e no meio do caminho ele já não suportava mais aquela cruz. E um certo homem apresenta-se ali voluntariamente para ajudar Jesus, irmão Wilson. E este homem era um homem de uma região chamada Cirene. E aí alguém vai dizer, ele era um sirineu, era um homem negro, porque aquela região da África era uma região que tinha muitos negros, João. E Jesus, para quebrar esse paradigma, aonde as pessoas já vinham com esse negócio de desigualdade racial, e ele disse, para quebrar essa coisa maligna, ele permitiu que o negro apresentasse para ajudar ele carregar a cruz, Leandro, até o Gólgota, lugar de crucificação. Nós nessa noite temos motivo para adorar. A alegria que ecoa na sua alma, no seu espírito, é porque Jesus Cristo proporcionou para nós naquela cruz. Porque se ele não tivesse João morrido naquela cruz, o que estava talvez nesse momento vivo, estava ecoando só tristeza, pranto, ai e sofrimento. Mas pelas suas pisaduras, irmão Moura, nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre os seus ombros. Está escrito no profeta Isaías. E ele leva aquela cruz, andando sobre as vias dolorosas de Jerusalém, lugares íngremes, ele vai andando. Eu não sei o que passava na mente do mestre, e posso imaginar que se ele naquele momento pensasse em desistir, nessa noite nós não estaríamos ninguém aqui. Se ele pensasse em recuar, nós não estaríamos aqui nessa noite sentindo a presença do Espírito Santo. Nós não estaríamos nessa noite, irmão Moura, tendo a alegria de glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque foi por Jesus naquela cruz em que nós estamos aqui nessa noite. Quando chega naquela cruz, naquele lugar chamado lugar de crucificação, Lucas vai dizer em que ele já estava um malfeitor à esquerda e outro à direita. E quando trouxe aquela parte central da cruz, era algo maior, porque esperava que o povo optasse na libertação de Barrabás e não na prisão de Jesus. Então a cruz não era para Jesus, era para Barrabás. E as histórias vão dizer que Barrabás era um homem zarrão, grande, alto. A mesma história vai dizer que Jesus era um homem mediano, de acordo com a linhagem israelita, e que ainda hoje nós vemos que são homens medianos. E aí a história diz então
que aquela haste, aquele madeiro era para Barrabás. Se era para Barrabás, a forma não cabia no mestre. E se não cabia, precisava de um sacrifício a mais, Moura. E a Bíblia vai nos dizer, João, que quando colocou o prego sobre o lado esquerdo da mão do mestre, a coisa foi normal. Mas quando foi para puxar, para ir para o outro lado daquela haste, daquele madeiro, já não conseguia, porque se aquele madeiro não era para Jesus, era para Barrabás, então não poderia caber Jesus ali. O que eles fizeram? Aquele soldado endemoniado escorou o seu pé sobre a cruz e começou a puxar Jesus, começou a dilacerar o corpo de Jesus, e Jesus não podia morrer leando, sufocado, porque o cordeiro precisava derramar o sangue, porque aquele sangue que o cordeiro derramava era para nos trazer a remissão pelos nossos pecados. O animal tem que ter o seu sangue derramado, Moura, para que houvesse, aleluia, a purificação pelos pecados. Talvez você, meu amigo, que entrou nessa noite aqui, não está entendendo o que eu quero ministrar para a sua vida, mas a igreja que é leitora da Bíblia Sagrada sabe do que eu estou pregando. De acordo com a palavra de Deus, era necessário, meu querido ouvinte, todos os anos os sacerdotes matar animais para oferecer pelo pecado da humanidade, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. E era preciso agora não mais o sangue de touros, não mais o sangue de carneiros, mas o sangue de algo animal, o sangue de um ser muito mais sublime, muito mais precioso, muito mais perfeito do que o sangue desses animais. E foi então que Deus olha para a terra, e aí não vem mais nenhum justo, e ele resolve então enviar seu filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. E aí vamos dizer a palavra de Deus, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também, mas todo aquele que nele crê, João, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Se aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás, a forma não estava então pronta para Jesus. O soldado puxa, e agora Jesus, ele teve que efetuar um milagre maior do que se esperava, porque ele não podia morrer sacrificado. E então os pulmões de Jesus estão comprimidos pela caixa torácica da sua região peitoral. Ele então busca força para liberar o pulmão, porque o pulmão tinha que respirar para ele não morrer sacrificado, ele não morrer sufocado por mim e por você, porque então seu ato não teria efeito salvífico. E aí Jesus, ele busca força, as mãos dilaceradas, rasgadas, os pés rasgados por aqueles pregos de quase 5 centímetros de comprimento, pregos enferrujados, pronto para matar o mestre que já estava todo debilitado por uma noite, perdendo sangue, por conta daqueles chicotes do azorrague que havia sido posto sobre ele por várias vezes. O mestre agora estava totalmente debilitado, talvez não resistiria mais tanto sofrimento. E alguém ainda para completar o suplício disse: olha, já que ele é o rei dos judeus, desce depressa uma coroa de espinhos e vamos colocar sobre a cabeça dele, para ver se verdadeiramente ele é este rei. E aí alguém corre e prepara uma coroa de espinhos, e aí traz aquela coroa de espinho, e aquela coroa não conseguia penetrar ali, não conseguia agregar a cabeça do mestre, e alguém trouxe um pedaço de madeira nova e começou a bater para que aqueles espinhos fossem penetrando. O profeta disse: nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, porque o semblante dele estava desfigurado. E aí eu entendi: sangue escorrendo pela sua face, a massa cefálica quase sempre perfurada por aqueles espinhos, o sangue corria na sua fronte. Que beleza há no ser humano em condições como essa! Era um verdadeiro suplício de dor terrível que alguém poderia fazer com outra pessoa, mas ele não negou. Quando eu deito na minha cama e consigo dormir tranquilamente, porque esta paz que excede o meu e o teu em nosso interior,
É a paz que emana do coração de Cristo para nossas vidas. Quando a enfermidade bate a sua porta e você vai para o joelho clamar e pedir: Jesus, repreenda este mal, é porque Jesus venceu na cruz esta enfermidade. Jesus está vivendo seus últimos momentos na terra. Mas aí alguém começa a querer agora, psicologicamente, aumentar aquele suplício, aquela dor de Jesus. Tu que dizia que destruiria o templo e revivificaria 3 dias, que fez milagres, por que não salva a ti mesmo? E a nós? Aquele ladrão, esse bíblia, falou isso. Porque estava à sua direita, agora o Espírito Santo toca no coração dele para liberar uma palavra de consolo e conforto. Para ele diz: olha, homem, tu nem temes a Deus. Estamos nesta condição. Na verdade, os nossos atos, as nossas obras más nos trouxe aqui. Mas este homem é justo, este homem é santo, este homem não merece estar nesse lugar, este homem não merece estar aí. Olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira a cabeça e olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Alguém pode dizer: mas olha, o ladrão é um homem mau, malfeitor, e agora no momento da dor Jesus ainda promete salvação. Vinde e amai-me, porque ainda que o nosso pecado seja como a escarlate, quando reconhece Jesus como Senhor e Salvador, se tornarão alvo como a neve. É Bíblia. E agora Jesus, chegando às 3 horas da tarde, a hora nona em Israel, ele faz uma oração: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não estava desamparando Jesus, irmão Micael, mas os pecados que Deus via na face de Jesus através de mim, de você, de cada um de nós. Ele viu o meu, as minhas iniquidades, as suas iniquidades, os pecados. Então Deus não está agora virando a face para Jesus, mas pelos pecados que Jesus representava naquela cruz, que eram os nossos pecados. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Eita morte de cruz! A cruz que para muitos representa a maldição, mas para nós é a ponte que nos leva à eternidade. Porque havia um abismo que separava eu e você do Senhor, mas esta cruz trouxe a nós, aleluia, esse direito de chegar ao Senhor. Ah, meus irmãos, o véu do templo que ficava do outro lado, e nós não podíamos chegar ao lugar santo, nós não podíamos chegar à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus dá o brado: Pai, em tuas mãos eu não estou entregando a minha vida à morte, mas em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Houve treva sobre a face da terra, moura. O terremoto tremeu aquele lugar. Muitos mortos que estavam há muito tempo sobre os túmulos ressuscitaram e entraram na cidade santa, Jerusalém. E alguém disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O soldado reconheceu que era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E aí o inferno começa a entrar em festa. Há um carnaval nas trevas, entendendo eles que o projeto de Deus estava findado. Já não havia mais plano de salvação para nós, porque o plano de salvação na mente de Satanás estava falido. E Jesus passa o primeiro dia, e eles passam o segundo dia, e os discípulos que estavam acuados, os discípulos que estavam ali fugitivos, até mesmo aquele que naquela noite, quando eles eram dos deles, que a tua fala, a tua forma de falar te denuncia, e alguém: não, eu não. O nosso irmão Pedro. E aí agora os discípulos acuaram com medo. E vem amanhã do primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. E aí o capítulo 20, que a irmã dava louvor a Deus.
Eles não acreditaram na irmã Maria Madalena, sabe por quê? Porque da onde Jesus tirou Maria Madalena, ninguém acreditava que daquela mulher vinha nada bom. A coitada levava uma vida na prostituição, mas é porque ela não tinha encontrado com Jesus. Quando ela encontrou, ela teve a sua vida transformada. Já não é mais uma mulher que está à mercê da sociedade, mas agora é uma discípula de Jesus Cristo. E ela vai ao túmulo, e quando ela chega no túmulo, e ela percebe que algo havia acontecido, uma pedra de quase 2 toneladas havia sido removida. Que negócio é este? E agora ela volta correndo e vai avisar aos discípulos: olha, este no túmulo agora sendo, e alguém removeu a pedra, o corpo do mestre não está mais lá. E aquele discípulo que durante a Santa Ceia colocava a cabeça no peito do mestre, aquele discípulo que a palavra vai dizer, um discípulo amado, chamado irmão João, aleluia, eles começam a correr. Mas como o nosso irmão João era mais jovem do que o nosso irmão Pedro, nosso irmão Pedro já estava com uma certa idade, eu imagino o irmão Pedro com a idade do irmão Moura, e eu imagino o irmão João com a idade do irmão Samuel. Aí é natural que quem tem a idade de Samuel vai correr mais. E aí o irmão João chega no túmulo, eita glória, e quando o irmão João fica olhando meio assim que desconfiado, aleluia, ele viu que realmente o que a mulher falou era verdade, mas ele não teve coragem de entrar no túmulo. Aí chega o nosso irmão Pedro. Quando o irmão Pedro olha, ele não se contenta em só olhar, ele vai lá no túmulo e vê que o túmulo estava vazio. O túmulo está vazio. Você perdeu a oportunidade de dar glória bem alto. O túmulo está vazio. Ei, glória, aleluia. O lençolzinho estará dobrado, aquele banco de pedra estará vazio. Aí, cadê o corpo do mestre? 2 varões de branco, com vestes resplandecentes, se apresenta e diz: olha, varões, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E ele disse: pode aos irmãos que estão lá em Jerusalém, que ele também em breve estará com vocês lá em Jerusalém. E os irmãos voltam glorificando. Ah, que mistério lindo! Os irmãos voltam exaltando, porque o mestre, o Rabone da Galileia, havia ressuscitado. Ei, glória! O Yahvé, Jeová Rafa, Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Nissi, havia ressuscitado. Jesus ressuscitou. A morte não pode. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia! O aguilhão da morte perdeu o seu poder na morte, na ressurreição de Jesus. O inferno que triunfava perdeu, porque Jesus ressuscitou. E nessa noite nós estamos sentindo a sua presença. A sua presença é real. A presença de Jesus é real. A presença de Jesus é real. Não perca a oportunidade de dar uma cutucada nesse mestre. Se a tua presença é real, aquele assunto lá, mestre, não perca a presença de Jesus. É real no nosso meio. Aleluia. A morte não teve o poder de segurar Jesus. A pedra não teve o poder de manter o corpo dele lá no túmulo. O inferno estava triunfando por pouco tempo, porque ele ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo escrevendo diz: olha, realmente foi uma morte de cruz, uma morte que era para poucos, mas ele não negou. Ele morreu, ele foi naquela morte de cruz, para que ele recebesse um nome, aleluia, e para que no seu nome todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Toda língua nesta noite tem confessado Jesus Cristo como Senhor. Toda língua tem glorificado, tem exaltado, tem bendito o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para sempre. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu as concupiscências, e Ele breve voltará e nos levará, e nós venceremos também este mundo, venceremos a gravidade, nós vamos morar com Jesus na eternidade. Ele vem sem demora. Glória a Deus. Esta é a nossa esperança, este é o nosso consolo, de saber que vale a pena sofrer aos pés de Jesus. Vale a pena sofrer aos pés de Jesus.
Sofrer distante não é bom, mas sofrer aos pés de Jesus é gratificante. Filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, meus queridos irmãos, nós já prostramos o nosso joelho, a nossa língua já confessou e continuamos a declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Mas naquele dia, irmão Isaac, em que aqueles homens terríveis, maus, aqueles homens que não se dobraram, aqueles homens que não se prostraram diante do Senhor, diz a Bíblia, o profeta Daniel disse: olha, naquele grande dia, muitos ressurgirão do pó da terra, uns para louvor, uns para alegria e felicidade eterna, mas outros para vergonha e tristeza. Aquele homem, aquela mulher que não confessou Jesus em terra como seu Senhor e Salvador, naquele dia, da onde estiver, os mortos darão conta, o mar dará conta dos seus mortos, e a terra dará conta dos seus mortos. Onde houver um cadáver, há de dar conta das forças da natureza para levantar de onde estiver. E tem que confessar Jesus Cristo, mas não mais para a salvação, mas sim para a perdição, porque o tempo é hoje. Hoje é o dia aceitável, hoje é a noite aceitável. O Senhor não vires a voz do Senhor, não endureçar o vosso coração, mas confessem Jesus como seu Senhor. Naquele dia ressurgirão do pó da terra, uns para a vergonha e desprezo eterno, outros para a alegria eterna. Os que é para a alegria eterna, eu estou entendendo que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, disse o apóstolo Paulo, incorruptíveis receberão um corpo de glória. Então, esse é para a alegria e felicidade eterna mesmo. Mas aqueles que morreram sem Cristo Jesus, eles vão ter que levantar do pó. Eu poderia correr o risco de falar o nome dos dois aqui, mas eu não quero cometer esse equívoco. Mas vocês podem imaginar, aqueles que morreram sem Jesus nas piores práticas do pecado, e não confessou Jesus nem no último minuto da sua vida, vai ressurgir para dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Mas a igreja de Jesus, com um corpo glorioso, estará subindo no arrebatamento, vivendo essa grande, maior e a melhor promessa de todas que o Senhor fez à sua igreja. Vai estar subindo para o encontro do Senhor nos ares e passar o período das bodas do Cordeiro, por 7 anos nas mansões celestiais, e a terra entregue ao colapso total, e a igreja do Senhor em glória. Por isso que nós devemos, ao chegar num culto como esse, adorar o Senhor. E aí você tem as diversas formas de adorar. Adore com lágrimas nos olhos, adore com a expressão levantando a mão, adore pulando, abraçado, como eu disse, no chão da presença de Deus. O importante é que você não volta para a sua casa da forma que chegou, mas que você seja tocado com a presença do Espírito Santo. Que maravilha, que maravilha. Nós cada dia estamos treinando mais. Eu estou finalizando. Estamos treinando mais para partir para as mansões celestiais. Morte de cruz foi a morte que foi o nosso Jesus, mas a morte não permaneceu com ele por muito tempo. Ao terceiro dia ele ressurgiu, e após a sua ressurreição ele ficou 40 dias na terra e fez grandes milagres, inclusive aquela pesca de 153 grandes peixes. Alimentou com os discípulos, comeu pão, tomou mel, não é assim que está escrito. Então alguém disse: mas ele ressuscitou em espírito. Não. Quando alguém questionou essa identidade, se foi espírito em carne, Jesus chega para ele naquele cenário e diz: Tomé, toque aqui. Feliz aqueles que não me viram, mas creram, Tomé. E aí eu somos felizes. A palavra feliz é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Nós não vimos, mas nós cremos. Mas Tomé foi preciso chegar e tocar onde havia posto o prego nas mãos de Jesus, e as cicatrizes estavam ainda vivas. Toque! E aí Tomé naquele momento se converteu. Mas nós já nos convertemos há muito tempo, porque somos felizes porque não vimos, mas cremos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador, e Ele está nessa noite no nosso meio, e continua operando no nosso meio. E que nessa noite, meu querido irmão, o tempo não nos permite mais nem um centavo à frente, nem um centavo. Eu paro por aqui e peço ao Espírito Santo que venha falar ricamente, melhor em cada coração.
E aí eu volto a palavra para o nosso presbítero, irmão Isaac, que vai estar fazendo o apelo e as considerações finais. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Boa foi esta palavra para as nossas vidas. Enquanto a igreja ora, intercede a Deus em Espírito. Eu quero convidar você, meu amigo, que ainda não é crente, para vir fazer parte desta família que vai morar no céu. Aonde está a primeira pessoa que deseja se entregar para Jesus nesta noite? Você que está do lado de uma pessoa amiga, convide essa pessoa para vir receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Lembre de uma coisa: aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que foi pregado aqui nesta noite, foi por amor da tua vida, foi por amor de mim e de você. Cadê a primeira pessoa que deseja se entregar para Cristo? Jesus te chama nesta noite, meu amor. Aonde é que você irá passar a eternidade? Só existe dois caminhos: ou é céu ou é inferno. O céu é para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. E o inferno é para aqueles que rejeitaram a Cristo. E Ele te chama nesta noite. Convide aí, meu irmão, essa pessoa que está do seu lado. Não deixe essa pessoa voltar para casa sem ter recebido Jesus. Faça o convite. Aleluia. Se você deseja mudar de vida, se você deseja ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, ter uma vida transformada, hoje à noite, Jesus te chama. Aleluia. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Vem a Cristo, que te chama com aleluia. Jesus te chama nesta noite. Como o silêncio nos diz que não tem, que esta não seja a última oportunidade da tua vida. Mas se por acaso você ficou com vergonha, com receio de atravessar esse corredor, no final do culto nos procure, que nós vamos estar fazendo uma oração, te levando até o pastor para estar orando pela tua vida. Mas não sai daqui sem tomar a tua decisão. O pastor pede para avisar que no sábado é a nossa cruzada nas Avenida 2, e o ônibus sai às 5h30 da tarde de frente da igreja. Também a nossa Santa Ceia no próximo domingo. Aleluia. Venha participar da Santa Ceia, você que é batizado, você que está em comunhão com Cristo, porque não adianta ser batizado e não estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com Cristo. Então venha, esses são os avisos que o pastor nos passou
nesta noite. Também o pastor pede para apresentar, para receber a nossa irmã Tereza, que vai congregar conosco. Aleluias. Graças a Deus. O que a igreja quer dizer à nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a igreja, e nós vamos estar orando, encerrando este culto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar o presbítero Nilson para estar fazendo essa oração e pegando a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta noite, de estar ouvindo a Tua mensagem, de estar ouvindo a Tua palavra, Pai, de estar ouvindo, meu Pai, o que o Senhor fez no passado, continua fazendo no presente, e fará no futuro, meu Deus, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Só o Senhor é digno, meu Pai, de nós dobrar o nosso joelho, curvar nossa cabeça para Ti. E assim, meu Pai, nós seremos bem-sucedidos, porque assim diz o Senhor. Papai querido, Papai amado, nos leva de volta para nossa casa debaixo da Tua segurança, nos livrando do mal, é que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ergue as mãos para o céu em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.